tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer receber todos vocês aqui. Meu nome é Marcel, sou do Departamento Comercial da Smart Ambientes Planejados. Hoje estamos aqui no nosso podcast, tendo a enorme satisfação em receber a Graziane Alves, da construtora Pantheon. Ela vai falar um pouquinho para a gente. Nosso tema hoje é inovação na construção civil. Então, Graziane, por favor, nos dê um spoiler, nos fale um pouquinho aí dos seus ambientes de trabalho, enfim, das metodologias. Maravilha, Marcel, obrigada. Obrigada à Smart pelo convite, né, pela oportunidade de alavancarmos mais ainda com o nosso network, parceria. Meu nome é Graziane, a geral, grande maioria me conhece por Grazi. Entrei no mundo da construção civil, eu já nasci literalmente no mundo da construção civil, filha de construtor com muito orgulho, né? Nasci literalmente em canteiro de obra, fiz ali as primeiras brincadeiras, caí em broca de fundação, entrou ferro e prego no meu pé, então isso tudo fez parte da minha vida, né? Eu fui com meu pai em diversas obras e depois eu trilhei esse caminho sozinho, né? Saí um pequeno momento da construção civil, fui para o ramo automotivo, mas rapidamente, falou mais alto ali o coração, voltei. Fui como funcionária de uma empresa durante 8 anos, passei por todos os setores, compras, desenvolvimento, engenharia, suprimentos, enfim. E também lá eu tive a oportunidade de conhecer essa parte do network que a gente faz aqui e que tanto dá certo, né? Então, para mim é muito comum essa coisa de estar aqui, saber do seu negócio, contar um pouco do meu, a gente se ajuda, ver no que pode, que contato que eu tenho que pode vir a te ajudar, e o contrário. É muito além, né, de preto no branco a construção, não, a gente está aqui para fazer network, negócios, amizades. Sem dúvida. Né? Então, hoje, a minha construtora, que é a Pantheon Construtora, ela é sediada em Campinas, mas ela atende todo o cenário, todo o território nacional. Então, começamos, como a maioria das construtoras começam, com alvenaria tradicional. O mais básico, aquela alvenaria estrutural, né? Que desde avós e bisavós nossos faziam. Sim. E agora entrou o pré-moldado também, e com isso eu fiz enormes quantidades de obras feitas com isso. Eu faço fabricação em loco. Quando eu digo isso, eu digo que eu levo a minha estrutura até qualquer lugar do Brasil, monto lá o circo de obra, levo as formas, levo container, faço um almoxarifado lá, e a gente desenvolve nossas armações, faz as concretagens, aguarda as curas que devem ser aguardadas, e somos com os equipamentos necessários e fazemos fechamentos, como muros de fechamentos, galpões, nessa mesma metodologia dá para fazer laje, enfim. Céu é o limite para formas, né? Dizem que se você tem forma, você faz qualquer coisa. Exato. E agora entrou o modular, que é o xodó, né? O xodó, que é inclusive sobre isso que eu quero abordar muito esse tema, porque se a gente está falando de sistemas construtivos, nós também podemos observar que há possibilidades da gente utilizar isso de forma híbrida, né? Então, nós profissionais que estamos à frente, recebemos o cliente ali para fazer o primeiro briefing. Primeiro briefing, eu vou saber o que se trata a necessidade desse cliente. Ele quer fazer uma casa, ele quer fazer um muro, ele quer fazer um condomínio inteiro, é um loteamento, do que se trata, né? Fazer aquele primeiro briefing, nós que estamos nessa ponta, Sim. Nós temos que observar, entender cada materialidade que está disponível para nós, cada sistema, ele tem que entender cada parte para poder oferecer e até mesmo influenciar nessa hora, positivamente, porque nós temos essa patente para isso, né? A gente tem um gabarito para isso. Então, não tem mais essa coisa de sempre começou assim, vai até o fim. Nós podemos miscigenar essa questão toda. E é sobre essa inovação na construção civil e esses sistemas construtivos híbridos que eu vim tratar com você aqui nesse primeiro momento. Perfeito. No caso, o nome dessa tecnologia seria Lightwall. Lightwall é um dos modulares, né? Perfeito. Sistemas construtivos, a gente passa por aí, tem steel frame, tem wood frame, tem pré-moldado, tem alvenaria estrutural, passamos pelo drywall, tem sistemas de fachada, então tem várias novas sistemas construtivos. Acontece que tem uns que pegam bem aqui no nosso cenário
brasileiro, e tem uns que não tão bem, porque há muitas variações. Tem condomínios que não aceitam determinadas construções. Quantas vezes você viu um condomínio, aqui não pode steel frame, aqui não pode container. Então, nós vamos observando isso, né? E também tem a parte trivial, que é o preço, né? Essas inovações, as pessoas se preocupam muito em trazer essas materialidades para cá, para a gente poder utilizar, mas o preço não acompanha. E aí a gente se depara, poxa, até existe uma coisa bacana, mas no metro quadrado tá 10 vezes mais caro. E esse material aqui, o Lightwall, ele é dos modulares que eu conheci, que eu me deparei, e hoje como construtora eu estou apaixonada por esse material, porque ele atende quase todos os quesitos, principalmente preço, adaptabilidade e normatização. Então é dele em especial que eu quero falar sobre os modulares. E pela sua percepção hoje, você acredita que o modular pode vir a dominar o mercado ou, enfim, hoje absorver a grande fatia desse mercado da construção devido a esses benefícios? Sim, é a grande tendência. Claro que se a gente está falando até do tema principal, que é a cultura de inovação. Correto. Então, é um caminho para a gente perseguir, né? Nós sabemos que a grande maioria ainda é a alvenaria tradicional, que passa por um certo preconceito. Sim. As pessoas acham que esse vai quebrar, o tijolo não vai quebrar, né? As pessoas estão acostumadas piso trincou, vamos trocar o piso, vamos fazer isso, e não se dão conta que isso também é reforma. As pessoas não se dão conta de que uma construção demorada num sistema tradicional, quando você acaba de fazer a obra, você já está começando a reformar ela. Quantas vezes isso acontece? E as pessoas meio que normatizam isso, né? Tá tudo bem, né? Quando não era para ser assim. Demora tanto que a gente acaba se acostumando com essa situação, né? Então, o modular, sim, eu creio que é uma tendência para a gente poder... esse material, por exemplo, aqui, o Lightwall, ele é feito de apenas concreto leve, EPS e aditivos. É apenas isso. Essa aqui é uma pequena amostra. Ela pode ter o SP, que eles falam que é sem placa cimentícia, que é só o concreto mesmo e aditivos. Um P, que é com uma placa cimentícia que é para um lado que fica aparente, ou 2P, que tem as duas placas cimentícias dos dois lados aparente. Então, cada uma tem o seu peso, dimensão e a maior indicação, né? Então, assim, mais uma vez, vai do profissional conhecer essa materialidade, saber exatamente em qual lugar que a gente pode usar para baratear a obra, para poder receber os revestimentos. Por exemplo, para receber os revestimentos, a 100 placas cimentícia é a mais ideal. Ela pode receber revestimentos como tanto cimentício quanto cerâmicos, qualquer tipo de revestimento assim. Então, gosto muito dessa parte. Foi feito teste de fogo, né, para estar normatizado pelas normas da ABNT. Sim. Então, assim, sem contar que vamos pensar aqui numa seguinte situação: redução de preço. É o que eu estava falando, a inovação sai caro hoje em dia. E nessa ocasião, você fala assim, vamos fazer uma construção com modular. É mais barato esse material do que a alvenaria, Grazi? Se você falar esse material com exatamente a alvenaria, não é sobre isso, né? Fica um pouco mais caro. Mas se você falar a obra toda com o Lightwall e os demais componentes, e a obra toda com a alvenaria, a com Lightwall sai mais barato. Porque o tempo, o indireto que a gente é acometido é muito grande. É muito tempo para a gente ficar desgastando uma obra. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é mais barato, é mais em conta, é obra seca, é obra rápida, super dimensionada, sem desperdício. Então, assim, a gente é fã. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas obras fora do Brasil e realmente eu enxergo como que eu posso dizer, um modelo bastante eficiente. Sim. Aí, Graziana, no caso, como que nós podemos fazer uma cotação de uma obra utilizando esse sistema? Olha, num primeiro momento, nós podemos receber qualquer tipo de projeto arquitetônico e fazer
Eu tenho um setor comercial, claro, né? A própria fábrica do Light Hall tem setor comercial, e dentro desse setor comercial tem uma parte técnica, tem os projetistas. Então, se você vai mandar o seu projeto arquitetônico, nós vamos modularizá-lo. Então, o que é isso? É basicamente uma paginação. Eu vou pegar o seu projeto e vou modularizar, eu vou fazer até os cortes, as viradas, eu vou colocar de uma forma de maior aproveitamento dos painéis. No final disso, você vai ter uma paginação e um orçamento já. Ah, eu preciso de tantas placas para fazer essa edificação. Eu, como construtor, além disso, eu vou falar o resto. Nós vamos fazer uma fundação, vamos fazer um radier, vamos fazer a elevação das paredes, vamos fazer toda a parte elétrica e hidráulica, os acabamentos. Só que para fazer uma casa turnkey, que é a chamada chave na mão, acaba sendo muito mais rápido. A elevação de paredes com esse material modular, por exemplo, chega a ser em nível de 3 a 7 dias. Então a gente está falando um super adianto aí nessa parte, né? Eficiência, um prazo fantástico. Exato. Então não tem a mão de obra também para colocação de uma placa, por exemplo, dessa. Pode ser de 2,50 a 3 metros por 60. Isso aí 2 pessoas conseguem fazer esse manuseio. Uma de um lado, outra de outro. Então, assim, é muito... Aí você não tem aquele monte de gente no canteiro, né, trabalhando em cima disso. Então, isso também é um grande ganho. Sim. Né? Como dizem, né, na construção e em outros segmentos, é que toda inovação vem para suprir uma carência ou eliminar uma dor. Como que você... destacando esse produto, qual seria a sua... Normalmente, essa é a função, né? O conceito, né? Não é só comercializar algo, né? A gente tem que eliminar a dor. No caso, eu penso que é exatamente a experiência de construção civil. Eu não conheço praticamente ninguém que tenha construído. Eu não sei se você conhece alguém que tenha construído e fala assim, nossa, foi maravilhoso, foi a melhor experiência da minha vida. Sim. É normalmente o contrário. Normalmente a pessoa fala, nossa, eu construí para nunca mais eu vou fazer isso. Nossa, a minha vida se transformou num caos. Eu troquei a equipe 3, 4 vezes, sabe? Me deixaram na mão. Então, são depoimentos como este que o modular ele vem para eliminar, exatamente. Porque você vê, vamos pensar aqui, fora termos técnicos, eu vou fazer uma construção de uma casa, que seja, vamos falar, 15 meses de obra. 15 meses de obra é tempo demais. Correto. É tempo demais para você lidar com muita coisa externa. E você está lidando com a variação do cenário econômico do teu país, do cenário econômico da tua construtora, dos funcionários da construtora, sabe? Às vezes é um fator muito bobo, muito até particular de dos funcionários que estão aí envolvidos, toma uma proporção tão grande. Às vezes, sabe, falece uma pessoa, um adoenta, outro falta, um desiste da obra. São pequenos detalhes que acaba submetendo ao dono, que não tem nada a ver com aquilo, muita coisa, porque são muitos meses. Agora é diferente eu falar, vou fazer em 2 meses a obra para você. Sim. 2 meses, olha o tanto que você encurtou essa régua. 2 meses, poxa, é difícil você perder de vista. Graziane, dizem que todo sistema de inovação ele vem para suprir uma carência ou dor. No caso, como você enxerga esse sistema aí? Carência e dor. Olha, na verdade, é assim, eu não conheço ninguém, praticamente, que quando me fala, isso ao longo da minha vida toda, pessoas que eu conheço, e como sempre foi o meu meio, isso sempre veio muito à tona para mim. Eu não conheço pessoas que falam que a experiência de construção civil, eu construí, foi maravilhoso, super bem, é muito difícil. Eu escuto o contrário. E, nossa, minha vida se transformou num caos, eu virei refém de pedreiro, sabe? 3, 4 abandonaram a obra, sabe? Então, assim, esse caos, esse descontentamento, essa carência de ser bem atendido, é muito difícil uma obra acabar com a mesma equipe que começa. Para começo de conversa é muito difícil. Então, vamos pensar aqui, em termos técnicos, se a gente falasse, vamos fazer uma casa em 12 a 15 meses, normalmente 15 meses uma maior, né, em alvenaria tradicional. Sim. É muito tempo isso, Marcelo.
assim, vira ano, tem datas sazonais passando aí, sabe? E o que às vezes não é tão tangível, as pessoas não ficam tão, né, não se preocupam com isso. O cliente final, ele é acometido por coisas que ele nem imagina. Por exemplo, ele entra numa possibilidade de cenário econômico do país diferente, um cenário econômico da própria construtora que ela contratou. E se você for construtora, porque às vezes ela pegou um empreiteiro lá da esquina, né, com todo o respeito, e realmente você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. A gente vive numa instabilidade, né? E às vezes até um cenário de saúde ou de mudança de alguma coisa que acontece lá com um funcionário da equipe da construtora que você contratou, às vezes submete a empresa, a obra e esse cliente final a coisas que vão distanciando da qualidade, da segurança, da transparência. Então, se você pegar uma construção dessa mesma casa com modular, eu vou falar para você, eu vou fazer em 60 dias, 80 dias. Olha o tanto que você encurta essa régua, né? De 15 meses para 2 meses, vamos lá, 90 dias, não muito, né? É difícil você perder de vista uma coisa de 90 dias. É muito mais fácil. Você pode contratar alguém para gerir essa obra em 3 meses também. É diferente de você contratar alguém para gerir essa obra em 15 meses, né? Então, esse encurtamento faz, primeiro, você tem uma visão ampla do que está acontecendo, se você é exposto a muito menos intempéries, a conflitos, desajustes, descasamentos financeiros, entre outras tantas coisas que acontecem nessa relação. Então, o modular ele veio tirar essa dor. E, por exemplo, se eu fizer um desafio, assim, vou construir com você, vamos pensar no cliente instagramável, desses que é mais modernos, essas pessoas que gostam de compartilhar, né, as experiências que vivem, o que consome, né? Poxa, eu falar para você, eu vou fazer sua casa em 60 dias. Pode ligar sua câmera todo dia no final do dia e você vai falar, olha, a construtora Pantheon aqui está fazendo minha obra com o modular do Lightwall. Vamos ver aqui, ó, ela falou que vai ter 30 metros quadrados a mais de obra hoje. E não tem nada. De repente, pá, tem. Sabe? Chama atenção. E hoje, com a modernização dos materiais, dos sistemas, a gente não pode esquecer que mudou também o cliente. Exato. O cliente se modernizou, né? E tudo mudou, né? A aviação não é mais o mesmo sistema, a internet não é mais a mesma e a construção permanece. Correto. Então, a gente também tem que acompanhar esse cenário de inovação, porque o cliente mudou. O cliente está louco para isso. Eu vejo a sede do cliente de falar assim, eu quero. Só que ele vai lá, não aconteceu nada na obra dele. Amanhã, menos. Passa um mês. E é que a gente está mexendo lá, na parte lá debaixo da terra. Isso não cola mais. As pessoas, elas querem mais do que isso, né? Elas querem realmente... Se eu fizer 60 dias de obra ao vivo, instantânea, você pode ter certeza que o cliente vai gostar. E é isso que o Lightwall veio fazer por nós. Fantástico. E hoje, grande parte dos clientes smarts, a gente acompanha esse período de construção e realmente a gente tem tido um feedback, apesar de ter grandes empresas acompanhando essas obras, mas assim, na grande maioria a gente tem tido feedbacks negativos, quanto a prazos, referente a diversas questões. Graziane, e como você enxerga hoje esse quesito perante esse cenário econômico? O cenário econômico atual do Brasil, ele tá bem viável para a construção. Quem faz construção tem a rentabilidade garantida, isso é fato. E por mais que tenham vários amigos aí de investimentos em bolsa, nós sabemos que tem ótimas variações de ganhos, a construção civil é imbatível. Ela está num momento excelente para construir. E, assim, a construção, ela tem essa variação, ela tem esse poder de quando a nossa economia está positiva, está otimista, a construção, ela vem para te fazer ter rentabilidade, fazer a coisa realmente crescer. Quando o cenário fica um pouco mais minguado e não fica, assim, a construção também acaba servindo para te proteger. Então, seja para te proteger, porque aí eu tenho uma coisa física ali. Meu dinheiro está empregado no imóvel, no terreno, em alguma coisa, então eu estou protegida. Eu não sei o que vai acontecer lá com a Selic. Agora, se está numa boa, a gente
lucra. Então, a construção, em qualquer caso, ela é um bom investimento, isso pode ter certeza. E o tempo é, mais uma vez, o grande ganho. Assim, a gente tem que ser um pouco, reiterar quantas vezes for necessário, o tempo está mandando aqui. Exatamente. Então, o cenário econômico, se você faz um imóvel, 3 imóveis, um loteamento, qualquer coisa, em muito menos tempo, você vai lucrar muito mais, né? Então, você vai poder utilizar aquele espaço antes, comercializar aquele espaço antes, explorar aquele espaço antes. Então, sem dúvida, a gente está com a faca e o queijo na mão. Isso é muito bom. E, Graziane, qual hoje, digamos assim, o conselho você daria para quem gostaria de adentrar essa área, até mesmo para quem está adentrando a área da engenharia civil? Como você enxerga todo esse panorama? Sim, o conselho, primeiro eu digo que vale a pena, sim. A maioria das pessoas me perguntam, consigo absorver bem essas perguntas, porque eu sei das inseguranças que permeiam todas essas dúvidas, né? Vale a pena, só que tem uma questão, tem que haver um compromisso muito grande com o estudo, com as interações dos novos métodos, com as inovações, sim. Você tem que pensar assim, o que eu vou aprender na faculdade, ela é apenas um começo. O grande oceano, onde eu vou mergulhar profundamente, é um pouco a mais. Né? A gente tem que entregar, com até propósito de vida, a gente tem que entregar. Eu não quero deixar esse mundo do tamanho que ele era quando eu cheguei. Eu quero deixar ele melhor por eu ter existido. Sabe? Eu acho que qualquer pessoa hoje que escolhe um curso, uma profissão, um ofício, ela tem que querer isso, né? E se você quer de verdade, se você tem vontade, há caminho. Né? E é isso, se entregue, sabe? Sempre tentar se instruir a mais. Tem mercado para todo mundo, tem inovações vindo mais ainda, só que a gente tem que querer sempre mais. E se desafiar. É um mercado desafiador. Inovação nunca vai parar. Então você tem que estar, lá que você tem que estar. Exato. Na inovação. Graziane, a Smart Ambientes Planejados agradece muito esse bate-papo, essa grande quantidade de informações que você nos trouxe aqui sobre novas tecnologias. Estou ansioso para um próximo encontro, onde a gente possa vir a dar continuidade. Exatamente. E o que nós queremos é justamente isso. Esse é o grande intuito da Smart. É ir além, é buscar parcerias, é buscar inovação. E eu não tenho dúvida que a Pantheon, construtora, ela fala muito com a Smart, ela enxerga nos mesmos horizontes. Muito obrigado. Muito obrigado por esta tarde. Eu agradeço também você.